Olá, boa tarde. Sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, a Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no polo do Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. E hoje eu estou gravando aqui a nossa 10ª videoaula, a segunda do mês de maio de 2020. Bom, na última aula falamos sobre a peça Os Dois Cavalheiros de Verona, que foi escrita por Shakespeare entre os anos de 1592 e 1593. Hoje vamos falar sobre uma outra peça dele, talvez uma das mais famosas. Quem não se sabe, não se lembra de Hamlet, a tragédia do príncipe da Dinamarca. Essa peça foi escrita entre os anos de 1599 e 1601. A história se passa na Dinamarca e conta a história de como o príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, o rei, que também se chamava Hamlet, e que foi executado por Cláudio, seu irmão, que o envenenou e em seguida tomou o trono, casando-se com a rainha Gertrudes, a mãe de Hamlet. Que tragédia, né? A peça, ela traça um mapa do curso da vida na loucura real e na loucura fingida, do sofrimento opressivo à raiva fervorosa, e explora temas como traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade. Bom, apesar da enorme investigação que se faz acerca do texto, o ano exato em que Shakespeare o escreveu permanece em debate. 3 primeiras versões da peça sobreviveram aos nossos dias, né? Essas são conhecidas como o primeiro quarto, o Q1, o segundo quarto, o Q2 e o first folio, o F1. Cada uma dessas possui linhas ou mesmo cenas que estão ausentes nas outras. E acredita-se que Shakespeare escreveu Hamlet baseado na lenda de Hamleto, que é uma figura mitológica e heróica marcante nos romances escandinavos, preservada no século XIII pelo cronista Saxão Gramático. Esse era o nome do cara, Saxão Gramático, que foi o autor da primeira história da Dinamarca. E mais tarde, retomada por François de Belfort no século XVI, e numa suposta peça do teatro isabelino conhecida hoje como Ur-Hamlet. Bom, dada a estrutura dramática e a profundidade de caracterização, Hamlet pode ser analisada, interpretada e debatida por diversas perspectivas. Por exemplo, os estudiosos têm se intrigado muito ao longo dos séculos sobre a hesitação de Hamlet em matar seu tio. Alguns encaram o ato como uma técnica de prolongar a ação do enredo, mas outros o veem como o resultado da pressão exercida pelas complexas questões éticas e filosóficas que cercam o assassinato a sangue frio, resultado de uma vingança calculada e de um desejo frustrado. Mais recentemente, os críticos psicanalíticos têm examinado o elemento da mente inconsciente de Hamlet, enquanto críticos feministas revelam e reabilitam o caráter dos personagens como Ofélia e Gertrudes. Gertrudes era a mãe de Hamlet. Bom, Hamlet é a peça mais longa de Shakespeare e provavelmente a que mais trabalho lhe deu. Mas no decorrer dos tempos, a peça encontrou um espaço que a consagrou como uma das mais poderosas e influentes tragédias da língua inglesa. Durante o tempo de vida de Shakespeare, a peça estava entre uma das mais populares da Inglaterra e ainda figura entre os textos mais realizados do mundo no topo, inclusive da lista da Royal Shakespeare Company, desde 1879. Escrita para a Lord Chamberlain's Man, aquela companhia que eu já falei para vocês nas outras aulas, né, que Shakespeare fazia parte, calcula-se que sobre Hamlet já se escreveram cerca de 80.000 volumes, e muitos deles certamente são obras de grandes nomes que foram influenciados pela tragédia shakespeariana. Um deles, Machado de Assis, e tem também Wolfgang Goethe, Charles Dickens e James Joyce. Além de ser considerada por muitos críticos e artistas de todo o planeta como uma obra rica, aberta, universal e muitas vezes perfeita. Bom, vamos falar um pouco da peça, né? A sinopse. Como é a história de Hamlet? Pelo nome da peça, nós já sabemos, né? O protagonista é o príncipe Hamlet da Dinamarca, filho do recentemente morto rei Hamlet e sobrinho do rei Cláudio, irmão e sucessor de seu pai. Após a morte do rei Hamlet, Cláudio casa-se apressadamente com a então viúva Gertrudes, a mãe do príncipe.
No cenário histórico, a Dinamarca está em disputa com a vizinha Noruega e existe a expectativa de uma suposta invasão liderada pelo príncipe norueguês Fortinbras. Bom, a peça abre numa noite fria no castelo de Elsinor, o castelo real dinamarquês. Os sentinelas tentam convencer Horácio, o melhor amigo de Hamlet, que eles têm visto o fantasma do rei morto, quando este fantasma aparece novamente. Depois do encontro de Horácio com o fantasma, Hamlet resolve vê-lo com seus próprios olhos. À noite, o fantasma aparece para Hamlet e diz para ele que é o espírito do seu pai morto, e revela que Cláudio o matou com um frasco de veneno, despejando o líquido em seu ouvido, e pede que Hamlet vingue sua morte. Ele concorda e decide então fingir-se de louco para não levantar suspeitas. Contudo, ele tem uma pequena dúvida se o fantasma é realmente o seu pai morto, né? Ele tem uma dúvida da personalidade desse fantasma. Bom, ocupados com assuntos do Estado, né, Cláudio e Gertrudes tentam evitar a invasão de Fortinbras, o príncipe da Noruega, né? Que, como eu falei, eles estavam para ter uma guerra entre eles, né? E eles estão um tanto preocupados com o comportamento solitário e errático de Hamlet, acrescido de seu luto profundo diante da morte de seu pai. Eles convidam então dois amigos do príncipe, Rosencrantz e Guildenstern, para descobrirem a causa da mudança de comportamento de Hamlet. Este recebe os companheiros calorosamente, todavia logo percebe que eles estão contra ele. Polônio, que é o conselheiro-chefe de Cláudio, e seu filho Laertes estão de viagem, estão indo para a França, né, de viagem à França, enquanto a sua irmã Ofélia é cortejada por Hamlet. Nem Polônio nem Laertes acreditam que Hamlet nutra desejos sinceros por Ofélia, e ambos alertam a moça para esquecê-lo. Quer dizer, a gente tem falando o português claro, né? Polônio, que era o pai, falava para Ofélia, ó, Hamlet não quer nada com ela, ele tá doidão, tá louco, né? Então, ele não quer você. Mas Ofélia fica alarmada por esse comportamento de Hamlet, né? E confessa ao pai que o príncipe irá ter com ela num dos aposentos do castelo, mas olha fixamente para ela e nada se diz. Polônio assume que o êxtase do amor é o responsável pela loucura de Hamlet e informa isso a Cláudio e a Gertrudes. Mais tarde, Hamlet discute com Ofélia e insiste que ela vá para um convento. Ou seja, ele dá um fora nela. Bom, ele continua sem saber se o fantasma lhe contou a verdade, mas a chegada de uma trupe artística ao castelo apresenta-se como uma solução para a dúvida. Ele vai montar uma peça encenando o assassinato de seu pai, assim como o espectro lhe relatou, e determinar com a ajuda de Horácio a culpa ou a inocência de Cláudio, estudando a sua reação. Toda a corte é convocada para assistir o espetáculo e Hamlet fornece comentários durante toda a encenação. Quando a cena do assassinato é realizada, Cláudio, muito pálido, ergue-se cambaleantemente, ato que Hamlet interpreta como prova de sua culpabilidade. O rei, temendo pela própria vida, ele bane Hamlet para a Inglaterra, em um pretexto vigiado por Rosencrantz e Guildenstern, com uma carta que manda ao portador ser assassinado. Ou seja, ele manda Hamlet para fora da Dinamarca com os dois amigos, né? Amigos entre aspas, Rosencrantz e Guildenstern, e manda uma carta junto com Hamlet para que assim que ele chegasse, ele ser assassinado. Gertrudes, em grandíssima aflição de espírito, chama o seu filho ao seu quarto e pede uma explicação sensata sobre a conduta que resultou nesse mal-estar do rei. Durante o caminho, Hamlet encontra-se com Cláudio rezando, distraído, e hesita em matá-lo. Ou seja, ele podia ter matado, lembra? Eu falei da hesitação, né? Por que ele hesitou matar o tio? Porque ele raciocina que se ele estava rezando, ele poderia enviar ao rei para o céu por ele estar fazendo isso, né? No quarto da rainha, mãe e filho têm um debate fervoroso. E Polônio, que espia tudo por detrás das cortinas, né? O Polônio, que é o pai da Ofélia, e ele denuncia-se ao fazer um barulho. E Hamlet, pensando ser Cláudio, dá uma estocada com uma espada através das arrás, que são cortinas, né? E descobre Polônio morto. O fantasma aparece dizendo que Hamlet deve acolher sua mãe suavemente, embora
volte a pedir vingança, ou seja, diz que a mãe não sabia de nada. Demente em luto pela morte de seu pai, Ofélia caminha pelo castelo cantando libertinagens. Ela sim fica meia louca. Laertes retorna da França enfurecido pela morte do pai e melancólico pela loucura da irmã. Cláudio então convence Laertes que Hamlet é o único responsável pelo acontecido. E é então que chega a notícia de que o príncipe voltou à Dinamarca porque seu barco foi atacado por piratas no caminho para a Inglaterra. Rapidamente, Cláudio propõe a Laertes uma luta de espadas entre ele e Hamlet, onde Laertes utilizará uma espada envenenada, sendo que na ocasião será oferecido ao príncipe uma taça de vinho com veneno, se o plano A falhar. O plano A era a espada, né? Se ele não conseguir pela espada, vai ser oferecido a taça de vinho. Até que Gertrudes interrompe a conversa dizendo que Ofélia se afogou e morreu. Bom, vemos depois, né, dois coveiros discutindo o aparente suicídio de Ofélia num cemitério, preparando-se para cavar sua sepultura. Hamlet aparece com Horácio e se aproxima de um desses coveiros segurando um crânio que ele conta ser de Yorick, um bobo da corte que Hamlet conheceu na infância e que era seu amigo. Nesta cena, é nessa cena que Hamlet cita seu famoso verso segurando a caveira: ser ou não ser, eis a questão. Quando o cortejo fúnebre de Ofélia aparece liderado por Laertes, e Hamlet descobre que o coveiro cavava a sepultura da moça, então ele e Laertes travam uma luta na cova, onde Laertes diz que Ofélia morreu por culpa de Hamlet, mas Hamlet diz que amava Ofélia. O conflito é separado pelos demais presentes. Bom, no regresso ao castelo de Elsinore, Hamlet conta a Horácio como escapou do destino mortal que foi entregue a Rosencrantz e Guildenstern. Interrompendo a conversa, Orisco aparece para convidar o príncipe a um combate de armas brancas proposto pelo rei. Orisco era um dos membros da corte real. Quando o exército de Fortinbras, o príncipe norueguês, cerca o castelo, a competição começa e ambos os cavaleiros tomam posições, Laerte e Hamlet. O rei, como planejou anteriormente, separa a taça envenenada e deposita dentro do líquido uma pérola, oferecendo-a a Hamlet, que deixa a bebida para depois. Hamlet vence o primeiro e o segundo assalto. E a rainha, então, pega a taça e, brindando a sorte que Hamlet teve, toma o vinho envenenado. Enquanto a mãe, ainda sóbria, né, enxuga a face do filho, Laertes decide feri-lo com a arma envenenada. Hamlet, usando de sua força, atraca-se com o inimigo e no corpo a corpo eles trocam as espadas. Hamlet penetra profundamente Laertes com a espada envenenada. E a rainha então começa a passar mal e confessa que morre por conta de um veneno que ingeriu do vinho, enquanto Laertes revela que o rei é o culpado de toda a infâmia. A rainha então morre envenenada. Hamlet, tomado pelo ódio, aproxima-se de Cláudio e fere o rei com a espada envenenada, mas ele diz estar apenas machucado. Furioso, o sobrinho obriga Cláudio a beber a taça com o veneno e a força, né? E o mata, vingando assim a morte de seu pai. Laertes morre logo depois, despedindo-se de Hamlet e ambos se perdoam. Bom, Hamlet já havia sido ferido pela arma envenenada. E quando ele está cambaleando, morrendo, né, Horácio diz que será fiel ao príncipe, morrendo junto com ele. Mas Hamlet não permite. Ele tomba no colo de Horácio e diz que a Dinamarca cairá certamente para Fortinbras. E Hamlet morre dizendo que o resto é silêncio. Fortinbras então invade o castelo com seu exército e ordena que 4 capitães conduzam Hamlet como um soldado para o catafalco. Catafalco é uma caixa muito alta, usada como suporte do caixão ou da esquife, ou até mesmo do corpo de um defunto. Os soldados então carregam o corpo do príncipe, soam a marcha fúnebre, depois uma salva de canhões e aí a peça acaba, ou seja, uma verdadeira tragédia shakespeariana. Bom, essa foi a sinopse e um pouco da história da peça de Hamlet. Na próxima videoaula nós vamos falar mais sobre essa peça e sobre alguns quesitos, né, nos quais ela foi criada. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula semana que vem. Obrigado.